Queria compartilhar com vocês a meditação de hoje. Está lá em Romanos 8, a partir do verso 28, se você quiser acompanhar. Enquanto você abre, queria dizer algo específico de como essa mensagem foi feita. Eu tinha outra mensagem pronta, mas eu creio que Deus pretende dizer algo específico à igreja hoje. Então preste bem atenção. Troquei essa mensagem de última hora e trabalhei bastante nela ao longo do tempo. Desses dias fui entendendo, conversando com algumas pessoas aqui, o que Deus estava pretendendo fazer na vida de alguns. Então preste bastante atenção, fique comigo, não durma, faça todo o esforço, porque creio que Deus tem algo para nós importante hoje. Abra o seu coração, não resista ao Espírito Santo, mas abra o seu coração somente para que a palavra da verdade caia numa terra boa e dê muitos frutos. Amém? Então, Romanos 8, 28, vamos meditar na palavra escrita um pouco. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amados, esse texto, ele é um dos mais bonitos, um dos mais belos da palavra. É um chamado à confiança em Deus, é um chamado a reconhecermos que Deus governa todas as coisas. E ao mesmo tempo, é um dos versículos, uma das passagens mais distorcidas no mundo cristão, no meio cristão. Nós vemos essa passagem ser usada para justificar, muitas vezes, uma vida, pedidos, para que Deus nos dê uma vida que na verdade nunca foi plano dele. Ou então para justificar que na vida do cristão, do discípulo, nada pode ir mal nunca. Porque afinal de contas, todas as coisas deveriam cooperar para o nosso bem. Então, ao mesmo tempo que ele é uma das passagens mais bonitas, ela é uma das passagens mais distorcidas. Então é importante compreendermos o que significa exatamente o texto quando ele diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que bem é esse, afinal de contas? Como todas as coisas cooperam? O que são todas as coisas? Vamos entender então hoje um pouco dessa passagem, colocar a palavra no lugar certo e sermos abençoados por ela. Recebemos a aplicação correta da palavra, muda tudo em nossa vida. O entendimento da verdade muda tudo em nossa vida. A palavra aí traduzida por cooperam, todas as coisas cooperam, o verbo cooperar, no original, a palavra grega é sinergei. Sinergei de sinergia no português. É o mesmo conceito. Sinergia significa duas coisas diferentes ou duas coisas distintas agindo em conjunto para uma mesma finalidade.
Então, quando nós movemos uma ação, por exemplo, como a de ontem, que alguns irmãos fizeram, uma ação social, sinergicamente eles se uniram para um mesmo fim. Cada um colocou a sua energia sincronizada, virou uma sinergia, para atingir uma finalidade específica. Portanto, o texto diz que todas as coisas cooperam, ou seja, todas as coisas sinerguem, todas as coisas agem juntas para o nosso bem, daqueles que foram chamados segundo o bom propósito de Deus. Nós poderíamos até traduzir essa passagem de uma forma livre, da seguinte forma: todas as coisas sinergicamente, tudo no mundo, todas as coisas pequenas e grandes, todas as coisas passadas e todas as coisas futuras, todas as coisas boas e todas as coisas ruins, inclusive nossas lutas e sofrimentos, trabalham na mesma direção, sinergicamente, para o nosso bem. Tudo o que acontece em nossa vida, se estamos em Cristo, coopera para o nosso bem. Isso não significa que tudo coopera para a nossa vontade. Graças a Deus, porque Deus sabe muito bem que na maioria das vezes a nossa vontade não resultaria em bem algum. Quem é pai aqui sabe que muitas vezes as escolhas dos filhos não são as melhores e temos que escolher por eles muitas vezes. Com Deus é a mesma coisa, Deus é nosso Pai. Ele sabe muito bem que em geral escolhemos muito mal. Que desde o começo, aliás, escolhemos muito mal. Que dirá Adão no Éden, escolhendo errado. Deus sabe disso. Por isso faz todas as coisas cooperarem. Agora, que bem é esse? É um bem para o nosso bem-estar, simplesmente? É um bem... Deus está a nosso serviço dessa maneira, fazendo que tudo seja bom para nós, simplesmente para que tenhamos bem-estar? Creio que não, porque o contexto do texto é que o nosso Pai faz todas as coisas trabalharem em conjunto para o bem daqueles que foram chamados no que diz respeito à nossa salvação. Porque veja que o contexto, logo após o contexto imediato do texto, diz, após ele dizer que todas as coisas cooperam, ele conclui: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem como Jesus, para serem santificados. E aos que predestinou, também chamou. Alguém pregou para você. E aos que chamou, também justificou. Deus te absolveu da sua culpa. E aos que justificou, também glorificou. Ou seja, Deus já te considera salvo, glorificado. E isso faz todo sentido, porque a salvação, ela é o maior bem que nós podemos receber, que a humanidade poderia receber de Deus. A salvação é tudo o que nós poderíamos desejar. E Deus cuida nos mínimos detalhes para nos dar um futuro de paz em definitivo na presença dEle. Aqueles espinhos, irmãos, aqueles espinhos que tanto te incomodam, talvez seja Deus fazendo todas as coisas cooperarem para o teu bem, para a tua salvação. Assim como Paulo tinha um espinho em que ele orou e Deus se recusou a tirar, porque o pai estava preocupado com o filho, porque o pai sabia que se tirasse aquele espinho, Paulo poderia se perder. Da mesma forma em nossas vidas, aquele espinho que você tanto luta, talvez seja Deus fazendo todas as coisas cooperarem para que você esteja eternamente com Ele. Nós podemos descansar naquele que é melhor planejador que nós. Nós podemos descansar em Deus, porque Deus sempre estará lá, fazendo com que tudo coopere para o nosso bem. Ele sempre estará lá, como um bom pai, fazendo tudo o que é necessário, ainda que nós não enxerguemos
que o que acontece é para o nosso bem, ou ainda que nós não aceitemos que é para o nosso bem, porque muitas vezes não aceitamos. Às vezes nós não enxergamos que as lutas e as dificuldades e os sofrimentos nos levam para perto dele. Muitas vezes não aceitamos que o sofrimento nos faz mais parecidos com Jesus, com o Filho, porque nós fomos chamados para sermos parecidos com Jesus, diz o texto que lemos. Todas as coisas cooperam para que nós pareçamos com Jesus e sejamos salvos ao final de nossa vida aqui na terra, em definitivo. Nós não queremos ser forjados nas lutas. Nós resistimos a isso, é natural do ser humano. Mas, irmãos, nós precisamos nos acostumar com essa ideia. Porque esse é o plano de Deus, que faz cooperar todas as coisas para que nós pareçamos com Ele, para nos conduzir a Ele. J.C. Ryle, um pregador do século XVIII, XIX, não me lembro, excelente pregador anglicano, ele disse uma frase emblemática sobre a conversão. Presta bem atenção, queridos, presta bem atenção no que esse pregador disse. A conversão não se assemelha a colocar um homem em uma poltrona, levando-o assim em conforto para o céu. Há inimigos que terão que ser vencidos, batalhas que terão que ser travadas, sacrifícios que terão que ser feitos, um Egito que precisará ser esquecido, um deserto que precisará ser atravessado, uma cruz que precisará ser carregada e uma carreira que terá que ser corrida. Quando alguém nasce de novo, vocês estão chegando na comunidade, acabaram de se converter. Quando alguém nasce de novo, um imenso conflito interior se inicia. Muitas vezes a coisa fica ruim para melhorar depois. Um conflito se inicia, uma grande luta interna, na qual o espírito vai lutar contra a carne e a carne contra o espírito. E Deus vai trabalhando nesses mínimos detalhes, te conduzindo, te levando a ser mais parecido com Ele, na luta do dia a dia, na santificação do dia a dia, quando você vence aquele pecado que só você sabe, que você comete, que ninguém sabe. Mas quando você vence, quando Deus te dá força para levantar, quando você caiu e continuar lutando contra Ele, você vai sendo mais parecido com Jesus. Você vai vencendo, você vai sendo transformado de fé em fé e de glória em glória. E você vai vencendo esse conflito. Você vai deixando o Egito para trás, deixando as coisas que ficaram para trás e correndo para o alvo. Nós não podemos esquecer que o povo de Deus, que somos nós, ainda atravessa um deserto, como foi no Antigo Testamento. Assim como no Êxodo, quando o povo saiu do deserto, liderado por Moisés, do Egito, nós também, quando nascemos de novo, fomos arrancados do nosso Egito. Nós somos arrancados do mundo por meio de Cristo, a quem Moisés representava. Nós somos tirados do Egito e agora trilhamos um deserto com um rumo certo, com destino a Canaã celestial, a Jerusalém do Alto. Assim como em Levítico somos colocados em um deserto também, para a nossa santificação. Não de uma forma como que perdidos, como que desamparados, mas com um destino muito certo. Porque aqueles a quem predestinou, a esses também chamou, e a esses que chamou também justificou, e aos que justificou, já glorificou. Aleluia! Glória a Deus que já nos deu tudo o que precisávamos. Nós não fomos colocados nesse deserto para nos perdermos no meio do caminho.
nós somos colocados com um destino certo, com um futuro de paz previsto pelo nosso planejador, por aquele que planejou a nossa vida. Nesse deserto da vida, meus amigos, nesse deserto chamado existência, o sofrimento ele é inevitável, assim como era no deserto, como nós lemos em Êxodo, quando o povo saiu do Egito. A escassez também é inevitável, faltava água, faltava comida, muitas vezes. Um deserto é comum. Também na nossa vida a escassez, ela pode acontecer. As lágrimas, muitas vezes, não podem ser contidas nesse deserto. E os perigos se apresentam sem aviso. São muitos os perigos que enfrentamos nessa vida, perigos reais. Sem dúvida, nós vivemos em um deserto. Nós vivemos entre o chamado que Jesus nos fez e ainda a glorificação eterna que não veio. Ainda. Nós vivemos entre o já e o ainda não. Entre o já salvos e ainda não totalmente. Porque ainda Deus não fez todas as coisas. Ainda estamos aqui. Nós olhamos para trás e vemos o Egito que deixamos, o mundo que deixamos, a vida que deixamos. Cantamos aqui que queimamos as pontes, deixamos tudo para trás, nos despedimos do mundo. Paulo chegou a dizer que o mundo estava crucificado para ele e ele para o mundo, em Gálatas. Então nós olhamos para trás e vemos tudo que ficou. Nós olhamos para frente e ainda não conseguimos ver com todas as cores o que ainda virá na Canaã celestial. Nós não sabemos todos os detalhes. Estamos no meio do caminho. Mas nós temos apenas uma certeza, irmãos, diante de tantas incertezas dessa vida. Sabe qual é a certeza que temos? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados por Deus, segundo o seu bom propósito. Porque aos que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Essa certeza nós temos. Essa certeza nós temos que todas as coisas cooperam eternamente para que estejamos com Ele. Inclusive as lutas e as dificuldades. Louvado seja esse Deus, de planos e juízos insondáveis. Louvado seja esse Deus de uma inteligência jamais vista. Louvado seja esse Deus de amor que jamais erra ao tratar conosco. Jamais. Deus não erra ao tratar conosco. Deus não coloca um espinho maior do que deveria existir em nossa carne. Diante desse cenário, meus irmãos, diante desse cenário de lutas sem fim nesse deserto que nós enfrentamos e que nós estamos sendo moldados, esse deserto que não é um acidente, ele é uma agenda na nossa vida. O próprio Cristo foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, em Mateus 4 diz isso. Diante dessa verdade, a pergunta é: que tipo de fé e postura Deus espera de nós nesse meio tempo em que fomos chamados até estarmos em definitivo com Ele? O que Deus espera de nós nesses dias que temos sobre a terra, debaixo do sol? Como devemos agir? Que tipo de postura devemos ter? Então vamos ver alguns pontos sobre isso. Primeiro deles, tenha uma fé que compreende que o sofrimento e as lutas formam o caráter dos heróis. Que compreende que é por meio das lutas que você se torna adequado ao reino. E é por meio das lutas e sofrimentos que você se torna digno da salvação que recebeu de graça. Vou repetir. Tenha uma fé que compreende que o sofrimento e as lutas formam o caráter dos heróis. Que é por meio das lutas que você se torna adequado ao reino e se torna digno da salvação que recebeu de graça. Não é por meio das lutas, do sofrimento que você conquista a salvação. É por meio delas que você se torna digno da salvação que recebeu de graça. Apto ao reino de Deus.
Impossível não mencionar, em primeiro lugar, nosso maior herói, o que mais lutou e o que mais sofreu, Jesus Cristo. Não foi por meio de tapetes vermelhos que Deus entregou o ministério a Jesus. Não foi por meio de tapetes vermelhos e honrarias que Deus abriu o caminho da salvação. Mas foi por meio do Filho crucificado. Lutas e sofrimentos extremos. A palavra diz lá em Hebreus 5, 8 e 9. E embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Sobre Jesus esse versículo. Embora ele fosse filho, o Filho de Deus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Porque Jesus sofreu como nós. Ele não é um sacerdote distante, um Deus distante. Ele sentiu na carne, na pele, o nosso sofrimento, todos eles. Rejeição, dor física, abandono, escassez, calor, frio, fome. Jesus chorou. Ele passou o que nós passamos, ele se tornou um de nós. E nós somos chamados para seguir os passos de Jesus, para seguir nas suas pisadas. Portanto, nós também teremos aflições, para que aprendamos o que Jesus aprendeu. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. Precisamos, portanto, entender que o sofrimento e as impossibilidades são realidades que não fogem do controle de Deus, mas sim cooperam para o propósito dos que foram chamados a participar de sua glória. Presta atenção mais uma vez aqui, irmãos, e vejam se vocês não concordam comigo. Noé jamais seria quem foi sem aquele dilúvio interminável. Concordam? Que nós não estaríamos lendo sobre Noé se não fosse essa dificuldade. Abraão jamais seria quem foi, o pai da fé, sem a sua esterilidade humilhante. Dificuldade. Que não fugiu do controle de Deus. José não seria reconhecido hoje como um grande homem de Deus sem os seus irmãos traidores. Jó não seria conhecido por sua paciência se não fossem as suas perdas incalculáveis. Que graças a Deus, creio que nenhum de nós aqui tivemos perdas nesse nível que Jó teve. Porque se Abraão é o pai da fé, ele é o pai da paciência. Moisés não seria quem foi, o líder que foi, sem um faraó implacável para enfrentar. Davi não seria um grande rei sem a perseguição de Saul, a perseguição impiedosa de Saul. Nós não contaríamos as histórias de Daniel no ministério infantil se não fossem os seus leões famintos e a cova escura na qual foi lançada. Deus não livrou Daniel da cova. Paulo não seria quem foi sem seu espinho, não conheceria a graça de Deus sem seu espinho, porque Deus disse: minha graça te basta. E Jesus não seria o Deus que ele é, se ele não tivesse aceitado se tornar um humano, se esvaziar da sua glória e ir à cruz, sangrar por nós. Ele não seria o Deus de toda a graça, de toda a misericórdia, se ele não tivesse aceitado o sofrimento que Deus propôs a ele. Abre seu coração agora, porque essa lista do povo de Deus continua até hoje, até você. Porque você não seria quem você é se não fossem as dores que Deus te permitiu. Você não seria o homem e a mulher que você é. O homem de Deus e a mulher de Deus que você é, não fossem os sofrimentos. Porque Deus conhece cada dor que você passou. Alguns poucos privilegiados foram citados na Bíblia.
Mas Deus nos conhece. Ele sabe o que você está passando. E Ele diz, olha, ali está mais um herói da fé, suportando o que tem que ser suportado. É óbvio, irmãos, que nós não desejamos e não gostamos de sofrer, assim como nenhum desses que citei gostou, nem procurou o sofrimento. Mas nós precisamos entender que eles não seriam quem foram se não fossem as lutas e sofrimentos. Portanto, tenha uma fé que compreende que as lutas e as dificuldades e o sofrimento formam o caráter dos heróis. Que compreende que é por meio das lutas que você se torna adequado e digno da salvação que você recebeu de graça. Sem as lutas, sem as nossas lutas e nossos sofrimentos, nós seríamos uma vergonha no céu. Se o seu filho diz que ele quer ganhar uma maratona, você não dá uma medalha para ele. Você dá um par de tênis. Deus faz a mesma coisa, irmão. Todo mundo quer ganhar. Deus não te pega e transporta você direto para o pódio. Ele te dá um par de tênis para você correr a corrida que Ele mesmo propôs para você. E que com certeza você vai chegar até o fim. Porque aqueles a quem Ele chamou também justificou e já glorificou. Então tenha uma fé que compreende de uma vez por todas que as dificuldades e as lutas formam o teu caráter. Formam o caráter dos heróis da fé. E Deus reconhece isso. Segundo ponto. Tenha uma fé que honra a Deus mesmo que o milagre não aconteça. Tenha uma fé que honra a Deus mesmo que o milagre não aconteça. Quando a lista dos heróis da fé começa, ela fala daqueles, lá em Hebreus, né? Fala daqueles que venceram, daqueles que alcançaram situações de uma forma extraordinária pela fé. Venceram exércitos, fecharam a boca de leões, escaparam da morte. Situações incríveis. Venceram a esterilidade, inimigos de toda a ordem, de dentro e de fora. Homens que são heróis da fé. Sansão, Abraão, Davi. Aqueles que de fato alcançaram, que venceram por meio da fé as muitas lutas que tiveram de uma forma extraordinária, sobrenatural. Só que essa lista ela termina de um jeito meio esquisito. Está lá em Hebreus 11, do 36 ao 40. Quem quiser acompanhar, Hebreus 11, 36 ao 40. Presta bem atenção como termina a lista da galeria dos heróis da fé. Outros, ou seja, outros distinto desses que eu acabei de falar, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Eles foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, covas, antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio de sua fé, ou seja, eram homens de fé, tiveram bom testemunho, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Homens de fé que não alcançaram o que oraram. A lista da galeria dos heróis da fé termina assim. Eles pediram com fé, eles tinham fé, a palavra diz que foi reconhecida a fé deles, mas Deus não os livrou dos açoites, nem das humilhações, nem da morte, nem da pobreza. E curiosamente eles estão na mesma galeria junto com aqueles que conseguiram. Então tanto aqueles que enfrentaram sofrimentos e pela fé Deus concedeu que fechassem a boca dos leões, estão na mesma categoria dos heróis da fé, daqueles que nada alcançaram. Por que será? Porque estão na mesma categoria.
Isso quer dizer muita coisa. Eles estão na mesma categoria, porque para você ser considerado um herói da fé diante de Deus, a questão não é o teu desempenho na luta. A questão é a tua postura de confiança em Deus, aconteça o que acontecer. É assim que Deus reconhece os heróis da fé. Porque o milagre, de uma forma ou de outra, está nas mãos de Deus. Mas é a tua postura que Deus está olhando. Esse trecho deixa muito claro que a questão não é desempenho, mas postura. Se o que foi devorado por leões é tão herói na fé quanto o que fechou a boca dos leões, isso precisa dizer algo para nós. Precisa dizer algo para aqueles que medem a espiritualidade apenas pelas conquistas. Isso mostra, irmãos, deixa muito claro que a fé pode não mover a montanha e continuar sendo fé da melhor qualidade. Você pode até não alcançar, mas você pode continuar sendo um herói da fé. Esse trecho ele mostra o quanto Deus valoriza as motivações e não o teu desempenho. Existem lutas que não venceremos ou não veremos a vitória por enquanto. E isso precisa ser uma verdade tranquila para nós, porque é bíblico. Mas como diz o texto, se nós não alcançarmos é porque Deus tem algo melhor previsto. Não é aleatório. Graças a Deus que se não nos der a vitória, certamente nos dará condições de sofrer dignamente a derrota. Graças a Deus que mesmo diante das derrotas, podemos ser chamados heróis, que não alcançaram a promessa, mas confiaram de todo o coração naquele que é superior a nós e guarda a nossa vida. Graças a Deus que mesmo que formos derrotados nessa vida, nós jamais perderemos a glória futura, na próxima. Graças a Deus que existe uma glória no chorar, porque Jesus mesmo disse que felizes são aqueles que choram, porque serão consolados. Tenha uma fé então, que não precisa que o milagre aconteça para que ela seja manifestada. Tenha uma fé que as pessoas observem o seu comportamento diante das tragédias e digam: meu Deus, que fé tem essa pessoa. Tenha uma fé que diante das dificuldades, das tragédias da vida, não blasfema contra Deus, mas edifica a fé dos outros da mesma forma. Porque Deus te reconhece pela sua postura, não pelo seu desempenho, pela sua motivação. Seja um herói da fé, mesmo quando a montanha não sair do lugar. Tenha essa fé. Terceiro ponto. Tenha uma fé que não busca curvar a Deus à sua vontade. Tenha uma fé que não busca curvar Deus à sua vontade. Jesus orou da seguinte forma, no Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, me livra desse sofrimento. Mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Cristo estava indo à cruz. E a maioria de nós, se estivéssemos no lugar dele, já estaríamos fazendo campanhas e mais campanhas para Deus mudar de ideia. Eu estaria fazendo. Nós estaríamos lutando para que Deus mudasse. Irmãos, nós precisamos ter uma fé que antes de questionar as motivações de Deus, questiona o nosso próprio sofrimento e questiona nós mesmos. Diante da verdade de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, inclusive os sofrimentos, a pergunta é: por que você quer se livrar tanto do seu sofrimento tão rapidamente? É porque você não gosta de sofrer, o que é natural? Ou é porque você não aceita o sofrimento que Deus te deu? São duas coisas diferentes. Não tem nada errado pedir a Deus que te livre do seu sofrimento. Jesus mesmo orou. Porque ninguém gosta de sofrer. Mas você está orando porque você não quer sofrer, porque você naturalmente não gosta de sofrer, ou porque você não aceita o sofrimento que Deus te deu? Vou para exemplo prático.
pastor Paulo Borges disse que atendeu um membro na igreja dele. O filho nasceu com deficiência. Você pode transferir para a sua vida com qualquer outra dificuldade. Algum familiar adoece, fica doente, sofre um acidente, qualquer tragédia. Fica com sequela. Evidente que você vai pedir a Deus para curar esse familiar, claro que você vai pedir. Dia e noite. Mas existem dois tipos de pessoas em situações assim. Existem aquelas que estão de fato orando a Deus, pedindo a misericórdia de Deus, apelando para a misericórdia de Deus. E existem aquelas que estão com raiva da situação, que não admitem essa situação e estão fazendo Deus mudar de ideia, dizendo que isso jamais poderia ter acontecido. E esse atendimento que esse pastor fez com esse membro da igreja, ele estava fazendo campanhas e mais campanhas para que o filho que nasceu deficiente fosse curado. E ele, percebendo a motivação desse membro, chamou para conversar. E ele fez uma seguinte pergunta, falando: olha, se filho fosse escolhido em prateleira de supermercado, esse tem defeito, esse não tem, esse está vencido, esse não está, você escolheria o seu filho deficiente da mesma forma? Para levar ele? E o membro respondeu de pronto que não, que escolheria um filho melhor, sem deficiências. E o pastor então olha para ele e pergunta: será que é você que precisa de um filho melhor? Ou é o seu filho que precisa de um pai melhor? Irmãos, quando você não aceita o seu sofrimento, já deixou de ser fé. Porque esse pai que estava orando pelo filho, não era fé que ele estava exercendo. É justamente falta de fé que ele estava exercendo. Porque ele não se conformava. Ele não aceitou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não é fé. E também não é amor, obviamente, pelo filho, é egoísmo. Porque então o menino ia ficar na prateleira do mercado, porque você ia levar ele? O sujeito morreu, a viúva está lá chorando, soluçando. Chega alguém e diz: traz uma água com açúcar, pelo amor de Deus. Não chora. Como que não chora? Acabou de perder o marido. A pessoa diz isso não é porque quer consolar, é porque não suporta ver o sofrimento da outra. Paulo adverte em Gálatas: quando você for ajudar alguém, toma cuidado para não ficar no lugar daquela pessoa que você está ajudando. Tem pessoas que não suportam ver o sofrimento das outras. Quando você não aceita o seu sofrimento, já deixou de ser fé. Fé, por outro lado, é como nosso Senhor orou: se possível, me livra disso, mas seja feita a tua vontade. Deus é soberano, Ele está no céu e você na terra. Não trace seus planos e procure trazer Deus para dentro deles. Isso vai dar problema. Curve-se à vontade de Deus e não faça Deus curvar você a sua. Porque a verdadeira fé descansa no caráter de Deus, que fez o dia bom e também fez o dia mau. Onde é que você estaria se não fossem as lutas e os sofrimentos que você pede tanto para se livrar? Vou te dizer, irmão, talvez você nem salvo fosse, se não fossem as lutas e os espinhos que Deus te deu. Só os heróis da fé têm coragem para dizer: Senhor, seja feita a sua vontade. Tenha essa fé diante do impossível, que não busca Deus se curvar diante dos seus desejos, mas que ora como o Senhor orou: se possível, Senhor, me livra disso, mas seja feita a tua vontade, não a minha. 4 pontos, indo para o fim. Tenha fé na pessoa de Cristo e não fé na fé. Tenha fé na pessoa de Cristo e não fé na fé. A palavra, sem dúvida, nos incentiva a termos uma fé vigorosa, consistente, firme. Sem dúvida, se assim for, melhor. Mas o episódio de Lázaro, quando Lázaro morre, e outros, nos mostra que se a nossa fé estiver baixa ou se ela for inexistente, Deus nos ajuda, porque Jesus sabe quando exigir fé de nós e quando nos suprir em fé. Perceba, irmãos, que o mensageiro de Lázaro, quando vai avisar Jesus que Lázaro estava enfermo,
E quando ele chega, Jesus, Lázaro já tinha morrido, na verdade, diz o texto. O que o mensageiro diz? O mensageiro está levando uma mensagem que falaram para ele, certo? Alguém falou para ele, ó, diz isso para Jesus. Ou Lázaro, ou a irmã de Lázaro, nós não sabemos. O que ele diz quando chega para Jesus? Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Aquele Jesus a quem você ama está enfermo. Ele não disse, Senhor, aquele que ama você está enfermo. Quem enviou o mensageiro não apelou na grande fé de Lázaro, que era amigo particular de Jesus. Apelou ao amor de Jesus por Lázaro. Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Venha logo em socorro dele. O milagre ele acontece quando nós apelamos para o caráter de Deus, para o amor de Deus, para a misericórdia de Deus. E não para nosso amor que é falho a Deus. Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Venha logo em socorro dele. Quando você tiver uma dificuldade, Senhor, aquele a quem tu amas está em dificuldade. Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Apelando para a misericórdia de Deus, para o amor de Deus que não falha. O sofrimento e a dificuldade tem mais a ver com a qualidade e o amor do nosso Salvador do que com a nossa fé. A nossa vida em geral tem muito mais a ver com Deus do que conosco mesmos. O foco jamais deveria ser nós mesmos. Mais ainda, quando o milagre acontece, o foco deve ser em Deus e não ser humano, porque a nossa fé é um instrumento que Deus pode usar para operar um milagre, mas não é a causa do milagre, porque a causa do milagre é o poder de Deus, a soberania dele, a misericórdia dele, o amor dele. Essa é a base do milagre. D.A. Carson, um dos maiores teólogos da atualidade, ele cita um exemplo prático, muito bom. Ele diz o seguinte, ele conta uma história. Imaginem vocês na noite da Páscoa, 2 israelitas conversando da primeira Páscoa lá no Egito. E um diz para o outro, você ficou sabendo que hoje o anjo da morte vai passar? E vai matar o primogênito de todos do Egito? O outro responde, falo, sim, estou sabendo. E você não está preocupado? Não estou preocupado, já passei o sangue do cordeiro na verga das portas, como Moisés falou, estou tranquilo. Que vem à noite. E o outro fala, mas como assim você pode estar nessa tranquilidade? O anjo da morte vai passar. Qual parte você não entendeu que é o anjo da morte? Que vai matar os primogênitos do mundo? Cara, você não passou o sangue do cordeiro na verga da sua porta? É claro que eu passei, eu não sou nenhum tonto, eu passei, fiz o que Moisés falou. Falou, então por que você está preocupado? Ele falou, porque assim, cara, eu não estou tendo uma vida assim, muito lá com Deus. Sei lá se Deus vai me aceitar mesmo esse sacrifício aí. E eu só tenho um filho. Se por um acaso não der certo isso aí, como é que vai ser? Então assim, eu creio que no que Moisés falou, mas eu estou meio, né? O outro falou, eu estou confiante, eu estou tranquilo. A pergunta é, que ele faz, qual dos dois foi salvo e não teve o seu primogênito arrancado pelo anjo da morte? Exatamente. Os dois foram poupados. Porque não importa a qualidade da sua fé para que o milagre da salvação aconteça, importa a qualidade do seu Salvador. Uma gota de sangue de Jesus é capaz de salvar. Uma fé vacilante ou uma fé vigorosa salvam. É a força do Cordeiro que morreu em nosso favor que opera o milagre em nossa vida do começo ao fim, de fé em fé, de glória em glória até o final. Coloque, portanto, sua fé em Cristo e não na sua própria fé. 5. Tenha uma fé que encontra sentido no sofrimento. Tenha a fé de José. José diz o seguinte, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês.
porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5, que não haverá lavoura nem colheita. Olha aqui, ó. Deus me enviou diante de vocês para que fossem conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Olha aqui agora, presta atenção. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa. Meu Deus, que fé desse homem! A hora que ele reencontra os irmãos que o venderam como escravo, ele diz: não fiquem preocupados, não foram vocês que mandaram para cá, foi o próprio Deus que me mandou. O que não tira 1 milímetro da responsabilidade dos irmãos de terem feito o que estava errado. A soberania de Deus está intacta e a responsabilidade do homem está intacta. Foi Deus que me mandou para cá. Que fé desse homem que foi vendido cruelmente pelos seus próprios irmãos e enxergou Romanos 8, 28 que nós acabamos de ler, quando nem tinha sido escrito. Porque ele entendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José não enlouqueceu em fúria e matou os seus irmãos por um único motivo, porque ele encontrou sentido no seu sofrimento. Um sentido que só Deus pode dar. Porque ele enxergou o Deus soberano por trás de todas as tragédias. Meus irmãos, eu quero apelar à consciência de vocês agora. Presta bem atenção. Se vocês tiverem essa compreensão, se essa compreensão descer do seu intelecto para o seu coração, você vai ter a cura completa de todos os seus traumas. Se você compreender que tudo o que te aconteceu não foram as pessoas que fizeram, mas foi Deus que fez porque estava cooperando com o seu bem, como José compreendeu. Não foram vocês que me venderam, Deus me trouxe para cá. Você repare que ele não disse que Deus o vendeu, Deus o levou para lá. É assim que você vence os seus traumas, quando você encontra sentido. Se você perdeu sua mulher, seu esposo, encontra sentido que seria muito mais difícil para ele se você tivesse sido o primeiro. Se você perdeu tudo, encontra sentido na dependência de Deus, porque agora Jesus é tudo para você. Se você não quer mais viver, encontre sentido no seu filho, naqueles que te amam. Se nada faz sentido, encontre sentido em Deus. Porque se você não encontrar um sentido no seu sofrimento, você não suportará. Tenha a fé de José, que enxerga Deus em tudo. Viktor Frankl, renomado psiquiatra, ao lado de Freud, ao lado de Adler, foi recolhido ao campo nazista de concentração, era um judeu. Desenvolveu a sua tese em papel de pão no campo de concentração. Escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. Sabe o que ele percebeu no campo de concentração? Ele sabia exatamente quem ia morrer no dia seguinte. Porque ele observava aqueles que trocavam um pouco dinheiro que ganhava, não trocava mais por refeições, mas por cigarros, porque tinha desistido. E ele dizia que aqueles que sobreviviam ao campo de concentração eram aqueles que conseguiam encontrar um sentido naquele sofrimento, como ele encontrou. Ele era um psiquiatra e começou a ajudar as pessoas a suportar o sofrimento. Sobreviveu, confiou no Deus de Israel. Encontre uma fé como a desses homens, que encontra sentido no seu sofrimento. E para finalizar, pode se colocar em pé, irmãos, por gentileza. Tenha uma fé como a da viúva, que insiste até ver a resposta de Deus. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a causa dela para não acontecer que ela venha me atrapalhar. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz esse juiz injusto. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Será que ainda encontrará fé sobre a terra?
Jesus nos ensina a ter uma fé que insiste até quando Deus responder, até que Deus responda. Jesus nos ensina a ter uma fé que insiste até que Deus responda, porque ele faz uma parábola, uma comparação. Se até um juiz injusto ouviria quem bate insistentemente, quanto mais o Deus de toda justiça não fará justiça aos seus escolhidos, aos seus filhos. E Jesus termina com uma pergunta: será que quando Deus te atender haverá fé no seu coração ainda? Que ele diz: quando o Filho do Homem vier, haverá fé sobre a terra? Ou seja, quando eu te atender ainda haverá fé no seu coração? Não peça e desista, irmãos. Peça até que a porta se abra. Bata até a porta se abrir. Continue batendo. Não esqueça do que você precisa. Coloque diante de Deus continuamente, porque Deus sabe a hora certa de julgar a sua causa. Confie nele. O Senhor pergunta retoricamente: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam dia e noite? Com certeza ele fará. Com certeza ele fará.